Amém. Lucas 24:21. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Passagem dos discípulos no caminho de Emaú, né? Em que Jesus se manifesta a eles num ato de misericórdia. E o que me chamou a atenção nessa passagem foi justamente esse capítulo 21, porque hoje vamos estar, né, falando sobre esses conceitos errados, né, que as pessoas desenvolvem, que as pessoas se fundamentam, conceitos perigosos, né, conceitos equivocados e que bloqueiam o crescimento espiritual, bloqueiam uma série de fatores, né, na vida do cristão, na vida de quem deseja realmente servir a Deus. E o que vemos aqui, né, é um conceito que Jesus não ensinou a esses discípulos. Esses discípulos caminharam, né, junto com Jesus, viveram experiências junto com Jesus, mas vemos que eles não absorveram o conceito real e verdadeiro que Jesus, né, passou aos seus discípulos durante os 3 anos e meio em que ele, durante os 3 anos, né, que ele viveu aqui, né, que ele em seu ministério aqui na Terra. E vemos que Jesus, né, fala com esses, mostra para eles, né, no ato de misericórdia, o conceito correto, pois eles acreditavam que Jesus viria, né, libertar eles através de uma guerra, né? Jesus, para eles, Jesus era considerado como um rei e eles acreditavam que Jesus viria libertar eles do jugo de Roma, da opressão do Império Romano e que ali, né, levantaria um reinado, né, de Israel. Esse era o que eles acreditavam, esse era o conceito, né, que eles tinham, o conceito que eles nutriram, né? Mas Jesus ensinou totalmente o contrário. Jesus lhes ensinou o conceito correto, pois Jesus adverte eles, dizendo para eles que o que teria que ocorrer com Cristo, né, com Jesus, é que ele deveria primeiramente padecer, né, para ser recebido em sua glória. E isso ele chamou-lhes a atenção, pois esse foi o conceito correto que Jesus tentou, né, passar para esses discípulos no caminho de Emaú. Tanto que Jesus novamente, né, traz eles, né, à luz da Escritura, discorre lá, né, em Moisés e os profetas, lhes mostrando novamente os conceitos, né, que ele já tinha passado para esses discípulos. E esses atos, né, esses conceitos errados, nós vemos que é em todo tempo, né, em Israel. Vemos que Israel viveu toda a sua história, né, em conceitos errados. Deus diz, né, que Israel era um povo de dura cerviz, um povo obstinado de coração, mas obstinado para o mal, né, obstinado com conceitos errados, pois eles preferiram viver os seus conceitos a viver os conceitos, né, de Deus, preferiram viver os conceitos que eles mesmos acreditavam, né, ser verdadeiros, conceitos que, né, sempre destruíram, conceitos que sempre Deus não se agradava, não se agradou.
E Deus sempre quis trazer, né, Israel, sempre quis trazer o seu povo, né, para os seus conceitos, os conceitos verdadeiros, os conceitos corretos, certos, mas Israel sempre o desprezou, Israel sempre preferiu, né, sempre quis viver nos conceitos, nos seus próprios conceitos. E vemos Jesus, né, Jesus falando isso em Mateus. Jesus fala para eles que eles honravam Jesus com os lábios, né? Mas eles não seguiam a lei, né? Eles viviam, né, os preceitos humanos e desprezavam a sua lei. Isso que Jesus disse, né, no Evangelho. Vemos que Isaías também declara a mesma situação, que eles viviam seus próprios conceitos e desprezavam, né, a lei de Deus, desprezavam os conceitos de Deus. Isso nós vemos, né, na história de Israel, nós vemos a todo tempo Israel desta forma, né, vivendo os seus próprios conceitos, desprezando os conceitos de Deus. Um, uma outra passagem aqui, um outro exemplo, né, nós podemos estar falando nesse momento, é a parábola do rico e do Lázaro. E estava, né, meditando nessa parábola, e um versículo específico me chamou a atenção, em que o rico, né, que ali no caso representa, né, o judeu, nós sabemos, né, principalmente, né, a elite, né, a classe sacerdotal, nós vemos que ele ainda no inferno, né, está justificando mesmo a vida dele, está justificando, né, aquele momento em que ele está vivendo, porque quando ele está lá no inferno, ele diz para Abraão, né, enviar Lázaro, né, pediu para que Lázaro retornasse para, né, ressuscitasse, para que ele fosse pregar lá para os seus familiares, para os seus irmãos, mas Abraão, né, falou para ele que lá no mundo existia, né, o Moisés e os profetas, e que as pessoas teriam que ouvir, teriam que seguir esta regra, né, teriam que dar ouvido à lei de Deus, né, que é Moisés e os profetas. E vemos que este homem, lá no inferno ainda, com a sua consciência, ainda insiste, falando que se alguém dentre os mortos fosse, né, até os vivos e relatasse tudo aquele sofrimento, aquele lugar de tormento, as pessoas se arrependeriam e se converteriam. Ou seja, esse é o retrato de Israel, né? Eles criam seus próprios conceitos, criam seus próprios preceitos, né? E preferem viver isso do que viver as regras e os conceitos de Deus. Vemos que ali, né, nessa situação, está demonstrando o retrato de Israel, pois o homem está lá, mesmo no inferno, com um conceito totalmente errado, né? Com um conceito equivocado, pois Abraão está falando para ele, Abraão diz para ele que no mundo os vivos têm que dar ouvido à lei e aos profetas, e não é, e o conceito de que se alguém dos mortos fosse entre os vivos, isso não seria útil, isso não teria valor, ou seja, ninguém se converteria por causa disso. E vemos que como o homem representa, né, ali, né, o cenário de Israel representa, né, os sacerdotes. Jesus está ali falando essa parábola, né, justamente para a elite ali, né, e para lhes dando essa lição. Vemos que Israel é isso, Israel é o retrato, né, deste homem. E como foi com esse homem, assim também será
com o povo de Israel, né? Eles vão preferir viver os seus conceitos, vão preferir, né, esses conceitos errados, e o caminho que eles vão trilhar, né, é justamente esse, o caminho do inferno, né? Porque quando a pessoa prefere viver os seus próprios conceitos e abandona, né, despreza o que Deus tem trago para a sua vida, os projetos, os conceitos, vemos que essa pessoa ela bloqueia na sua vida espiritual, o seu crescimento, e automaticamente a tendência é cair cada vez mais, né? Porque um abismo, né, chama outro abismo. E a pessoa que desejar seguir esse caminho, preferir seguir esse caminho, a tendência é cada vez mais ela se aprofundar, né? E cair. E outro detalhe também que eu gostaria aqui de estar falando, esse conceito, né, que Israel sempre quis viver. Vemos que, né, o povo lá, os sacerdotes, os judeus, chegam para Jesus e lhes pedem um sinal, né? E Jesus não dá o sinal que eles pedem. Ou seja, os conceitos dele, que eles queriam um sinal para quê? Né, para acreditar. Sendo que esse não era o conceito verdadeiro, esse não é o conceito correto. Jesus está lidando com sacerdote, Jesus está lidando ali com escriba, né, as pessoas que escreviam a lei, né, pessoas supostamente estudadas, né, que tinham conhecimento, e elas vêm pedir um sinal para Jesus, entendeu? Ou seja, um conceito, um conceito totalmente errado, pois eles já deveriam estar ali entendido, entendeu? Eles já deveriam estar ali, né, com o seu entendimento aberto, com o seu entendimento correto. Mas os conceitos deles, de Israel, sempre foram assim. Eles sempre preferiram, né, o lado errado, sempre preferiram, né, se manter, né, nos seus próprios preceitos, nos seus próprios conceitos. E eles pedem um sinal a Jesus, e Jesus não diz que vai dar sinal nenhum, senão o próprio sinal, né, da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição, né? Porque eles pediam um sinal para crer. E não era essa maneira. Jesus não, não queria que eles crescem dessa maneira. Este é mais um exemplo, né, que eu trago aqui nesta hora. E outra coisa, né, assim, né, como foi com Israel, nós também temos visto com quem? Com a igreja. A igreja, da mesma forma que Israel, né, se comportou, vivendo seus próprios conceitos, vivendo a sua própria ideologia, né, vemos que a igreja ela se comportou da mesma forma. E Deus sempre querendo trazer, né, o entendimento correto, sempre tentando trazer eles a postura correta, né? Mas a igreja também, que é o retrato de Israel, preferiu viver os seus próprios conceitos, preferiu viver, né, os preceitos da mente humana, né? E assim eles viveram. Tu vê que hoje, né, nós vemos aí vários conceitos errados, né? Vários conceitos que, querendo ou não, conturbaram, né, a igreja, conturbaram o povo de Deus. Vemos aí o conceito de jejum, né? Muitas pessoas se aprofundaram nisso aí, né? E destruíram as suas vidas, né? Acabaram com as suas vidas, pegaram úlcera, pegaram várias enfermidades por causa de um conceito errado, em que tinha que jejuar. Ah, jejuou, nós temos que jejuar, entendeu? E nós vemos que o conceito certo não é esse. Vemos que Jesus sequer jejuou. Jesus, né, nas passagens bíblicas que nós vemos, Jesus lá no deserto, Jesus ficou sem comer e sem beber. E ele não jejuou. E nós sabemos que jejuar não é você ficar sem comer e sem beber, entendeu? Jejuar é uma situação voluntária, né? Você se abstém, né, da comida. É
uma situação sua, né? E, e assim foi a igreja. Do mesmo forma de Israel, eles preferiram viver os conceitos da sua própria mente, os conceitos criados, né, por si só. E vemos também uma outra situação, né, a ceia, né, a Santa Ceia do Senhor. Vemos que a igreja fez um cartão postal, né, da Santa Ceia do Senhor, e vemos que não é nada disso. Vemos que é mais um conceito, né, criado pelos homens, mais um conceito, né, de pessoas que não tiveram o entendimento correto e preferiram criar esse conceito de Santa Ceia, pois nós vemos que Jesus não celebrou Santa Ceia, Jesus não criou ceia. Vemos, né, na Bíblia, no Evangelho, que Jesus comemorou a Páscoa, e esse é o conceito correto. E nós não temos que comemorar a Páscoa, não temos que celebrar a Santa Ceia. Mas, mais uma vez, né, a igreja, o povo de Deus, a semelhança de Israel, preferiu, né, seguir este caminho errado, se preferiu seguir esse entendimento errado. Uma situação, né, que podemos ilustrar aqui, nos nossos dias de hoje, vemos o que a igreja, né, sempre, em todo tempo, dizendo que Jesus vai voltar, Jesus está voltando, Jesus está às portas, mas quando a gente chega, né, e declara para eles que Jesus vai voltar em 2030, nós declarando para eles uma data, o que eles dizem? Ah, dia e hora ninguém sabe, sendo que este não é o conceito errado, né? Esse não é o conceito certo. Nós sabemos que dia e hora tem gente que sabe sim, né? A Bíblia não fala que dia e hora ninguém sabe. A Bíblia diz que dia e hora ninguém sabe, senão o Pai. E sabemos que Deus, ele pode revelar, né, dia e hora quem ele quiser. Deus é soberano, Deus é transcendental, Deus não está limitado a nada. E aí vemos mais um conceito, né, que tem bloqueado, né, o espaço, né, conceito que tem até destruído, né, muitas pessoas, como foi na parábola do rico e do Lázaro. O rapaz, o rico está lá no inferno. E na parábola nós não vemos nenhuma menção dos pecados daquele rico, da transgressão. Não vemos nada disso. Mas detectamos aqui, né, um conceito, né, um preceito que ele estava naquele momento vivendo. E assim, né, é com a igreja hoje. Assim é com Israel, né? Eles estão aí se destruindo, muitos, né, até indo para o inferno por causa dos seus próprios conceitos, porque preferiram, né, viver os seus conceitos a viver o conceito de Deus. A igreja nós também vemos um conceito que isso aí é claro, né? É claro o conceito, né, de que a igreja não tem nenhuma aliança com a política. Isso aí tá claro, tá claríssimo. Mas né, os líderes, os pastores, mercenários, o que eles criaram? Criaram, né, os seus conceitos de que não, nós temos que somos cidadãos, temos que comportar como cidadãos, devemos votar assim. E o que ele tem como argumento, como base, né? Uma passagem bíblica que nem fala de política, né? Uma passagem bíblica em que Jesus não está falando de política, não está mencionando política, e eles usam aquela passagem para fundamentar os seus conceitos totalmente errados, né? E por causa desse conceito errado que eles se fundamentaram e se fundamentam até hoje, a igreja está aí, né? Prostrada aos pés, né, dos políticos, está aí destruída sem autoridade, né? Sem nenhuma ação de Deus, porque quando entra a política,
né? Deus não está mais nesse lugar. E vemos que a igreja, né, ela se fundamentou neste conceito errado e se destruiu. Vemos que a igreja se destruiu, né? A igreja se prostrou aos pés dos políticos por causa justamente do quê? Do entendimento. Mas Deus tem aí, Deus está alertando, né? Através do nosso mestre Tupirani, Deus está alertando, né? Através de muitos outros antes também, né? Como já ficou bem claro que política, né? E igreja não tem união. Jesus não se uniu, né? Com nenhum político. Jesus não se prostrou para nenhum político. E na passagem em que esses falsos, esses mercenários, né? Esses desgraçados usam, né? Que é a passagem do tributo a César, né? Jesus fala ali para dar tributo a César, né? De quem é essa esfinge? Ah, essa esfinge é de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles usam essa passagem, eles usam esse texto para se fundamentar no conceito errado de que a igreja, né, pode sim ter participação na política, pode ter, né, ação na política. E por causa disso, nós vemos aí a igreja completamente destruída, né? A igreja completamente abalada, não crê mais em nada, não crê no arrebatamento, não crê na volta de Cristo, né? Porque quando nós falamos disso, eles se escandalizam, eles ficam revoltados e é isso aí que nós vamos trazer nessa passagem, nessa pregação, é isso aí, esse entendimento de que o perigo, né, dos conceitos errados. Muitas pessoas já se destruíram e continuarão se destruindo. Muitos judeus continuarão baixando ao inferno, à semelhança do rico. Muitos crentes, né, continuarão baixando ao inferno também, justamente por quê? Por causa que eles preferem, né, se obstinaram em seus conceitos, em viver os seus próprios conceitos, né? Como Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, né? Mas eles preferem o quê? Viver os seus conceitos, os seus preceitos humanos, seguem, né, os preceitos humanos a não seguir os preceitos de Deus. Então é isso aí, irmão. Essa breve meditação aí. Amém.